Fala galera do GV, a aula de hoje é sobre respiração celular. Bom, moçada, o que é a respiração celular? A respiração celular, moçada, nada mais é do que o processo de obtenção de energia, certo? Então a aula de hoje é para a gente entender como que os organismos vivos obtêm energia para poder usar em seus metabolismos. Primeiramente, glicose. A glicose é o principal combustível da manutenção da vida. É a principal molécula que o corpo do indivíduo vai destruir para obter energia, principalmente se for um animal, certo? Já ATP é a moeda de troca, moçada. É onde a gente armazena energia. Quando a gente fala que a gente está produzindo energia, na verdade a gente está produzindo a molécula de ATP. E como que é a ATP? A ATP chama-se adenosina trifosfato. Ela vai ter uma base nitrogenada chamada adenina, certo? Uma ribose, que é um carboidrato. Ligado a essa ribose, perceba que tem 3 grupos fosfatos. Por isso o nome trifosfato. Entre um fosfato e outro, moçada, vai ter uma ligação muito forte que libera bastante energia quando rompida, certo? Bom, outros 3 termos que a gente vai usar bastante na aulinha de hoje. NAD, FAD e citocromos. O NAD, moçada, ele é um carregador de elétrons, assim como o FAD. A diferença dos dois a gente vai ver lá na fosforilação oxidativa, lá no finalzinho da aula. Bom, o NAD, ele vai lá e rouba um hidrogênio das moléculas, beleza? O FAD faz a mesma coisa. Esses dois caras, eles seguram o hidrogênio por um pequeno período de tempo, ele não consegue segurar para sempre, certo? Em um determinado momento, ele tem que entregar esse hidrogênio para alguém. Se não tiver ninguém para ele entregar, ele simplesmente solta no meio da célula. E qual é o problema disso, moçada? O problema é que hidrogênio livre em qualquer solução vai tornar o pH extremamente ácido, incompatível com a vida. Tudo bem até aí? Então a gente tem que estar atento nesses dois carinhas. Citocromos, eles vão receber os hidrogênios e vão passar lá na cadeia respiratória, lá na fosforilação oxidativa também, certo? Bom, primeira etapa do processo de obtenção de energia chama-se glicólise, certo? O que é glicólise, moçada? Glicólise é a quebra da molécula de açúcar, é a quebra da glicose, certo? Professor, mas naeróbico ou anaeróbico? Molecada, tanto faz, a glicólise sempre vai ocorrer. Tendo ou não tendo oxigênio, não importa, ela acontece, ela é a etapa que vem antes, ela é uma etapa de preparação, tanto para as duas vias, certo? Aonde que ocorre a glicólise? A glicólise, moçada, ocorre no citoplasma da célula, não ocorre dentro de organela nenhuma, é lá no meio mesmo da célula, lá na meiuca, lá no citoplasma, certo? São 10 reações químicas seguidas, sucessivas. Professor, preciso saber as 10 reações químicas? Claro que não, meus amores. Vocês não precisam saber essas 10 reações. O que vocês precisam saber é o que está sendo produzido, o que está sendo gerado nessas 10 reações químicas. Bem? E aqui eu tenho uma imagenzinha para vocês das 10 reações químicas. Óbvio, não interessa vocês decorarem todos esses nomezinhos complicados. É só a gente entender o processo, o passo a passo do funcionamento da célula, certo? Bom, primeiramente, na glicólise, eu tenho uma molécula de açúcar. A molécula de açúcar acabou de entrar na célula. A célula vai gastar ATP, ela vai gastar energia, ela vai gastar 2 ATPs, fazendo glicose 6-fosfato. Como que vai ser isso daqui? Adiciona-se um ATPzinho, ele vira ADP, lembra? Adenosina trifosfato, gastei um, é adenosina agora difosfato, ok? E vou gastar o outro aqui embaixo. Perceba que eu vou ter a molécula de açúcar aqui, ó, em bolinhas azuis, e 2 fósforos, 2 grupos fosfatos. Quando a molécula está assim, frutose 1,6-bifosfato, difosfato, ela está muito instável e ela facilmente quebra-se ao meio, formando gliceraldeído 3-fosfato. Tudo bem? A partir daqui, moçada, tudo que acontecer aqui vai acontecer do lado de cá também. Eu só não coloquei para otimizar o espaço aqui para vocês terem uma melhor visualização. Ao invés de colocar todas as reações aqui, eu dobrei os valores que estão aqui, ó. Tudo bem? Tranquilinho? Então vamos lá. O que vai acontecer? O gliceraldeído 3-fosfato, esse carinha aqui, ó, ele vai começar a sofrer a ação desse ladrãozinho de hidrogênio chamado NAD, certo? O NAD vai chegar aqui, ó, roubou um hidrogênio. Interessante. Ao fazer isso, entra-se também uma molécula de fosfato. Pô, legal. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que tiver fósforo de um lado e do outro, fica instável? Vai quebrar de novo? Não. Aqui ela vai pegar o ADP,
vai vibrar e fazer energia. Vai adicionar esse fósforozinho que ela pegou, ela vai transpassar para cá, ó, formando ATP novamente, certo? A reação continua andando, continua. Perceba que, num determinado momento, vai haver mais uma vez o ADP transformando-se em ATP. No final das contas, eu vou ter o ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato. Particularmente, eu vou chamar de piruvato, ok? Então, relembrando, eu pego uma molécula de açúcar, gasto 2 ATPs, show? O NAD rouba os hidrogênios. No final das contas, eu vou ter 4 ATPzinho. Eu gastei 2, produzi 4. O meu saldo é de 2 ATPs, certo? É pouquinho? É, mas pelo menos está sendo gerado, né, moçada? Melhor do que nada. E no final das contas, eu vou produzir o piruvato. E aí a gente tem as duas vias metabólicas que eu havia dito a vocês. A aeróbica e a anaeróbica. A gente tem o aeróbico e tem a anaeróbica. Qual vai ser a diferença de uma para outra? O anaeróbico, moçada, vai ocorrer sem a presença do oxigênio. Não vai usar oxigênio na respiração. Tudo bem? Vai ser o que a gente chama de redução do piruvato. Vai reduzir em quantidade, professor? Não, molecada. Essa redução aqui que eu estou me referindo é a redução da reação de redução e oxidação lá da química, certo? Então, eu vou reduzir o piruvato. Não vai produzir energia, certo? A via anaeróbica não produz lá na glicólise. Na glicólise, ok, vai produzir energia. Aqui, partindo daqui, não vai não, tá? E vai produzir resíduos grandes. Por quê? Na via anaeróbica, você não vai quebrar a molécula de açúcar até o final. Você quebra ela parcialmente. E aonde que vai acontecer? Lá no citoplasma. Já a via aeróbica, ela ocorre na presença de oxigênio. Ela vai usar esse oxigênio. Ela vai quebrar a molécula de açúcar até o fim. Ela vai produzir muito mais ATP. Vai produzir CO2 e água. Molecada, lá na química, quebra total de qualquer molécula, ela vai gerar combustão total de qualquer molécula gera CO2 e água. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai quebrar essa molécula, vai ensinar ela todinha até chegar ao nível de CO2 e água. E aonde que vai acontecer? Lá na mitocôndria. Lembra de mitocôndria? Aquela organelazinha responsável por gerar bastante energia? Show de bola. Então agora a gente vai falar da via anaeróbica. Na via anaeróbica, ela também é chamada de fermentação. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, moçada. Se eu peguei a molécula de açúcar, fiz a glicólise, produzi lá o meu piruvato tá aqui, certo? Só que o piruvato, moçada, ou o ácido pirúvico, ele é extremamente tóxico para a célula. Não dá para ser armazenado. Se eu estocar o piruvato, eu acabo morrendo, a minha célula acaba morrendo. E não é isso que o indivíduo quer, obviamente, certo? Então tem que dar um jeito de transformar esse piruvato aí em outra coisa, que não me mate, certo? Bom, e aí eu vou ter 2 tipos básicos. Professor, eu vi lá que existem vários tipos de fermentação. Sim, molecada, existe para mais de 40 tipos de fermentações. Só que não interessa para gente. Aqui, a nível de ensino médio, a nível de Enem, só interessa praticamente 2. Tem até uma terceirinha aí, que é uma fermentação acética, mas, molecada, nunca vi cair no Enem fermentação acética. O que cai mesmo são 2 tipos de fermentação, a lática e a alcoólica. Belezinha? Então, vamos lá. A fermentação alcoólica, ela é usada pela humanidade há anos, molecada, há muitos anos mesmo. Desde a época lá dos egípcios antigos já era utilizado o fermento. Produção de bebidas alcoólicas, então acho que é até mais antigo. Acho que, cara, desde a época medieval e muito tempo, certo? Então vamos lá. Quem é que faz a fermentação alcoólica? Quem faz fermentação alcoólica são as bactérias e as leveduras. Leveduras são tipozinhos de fungos especiais, certo? Aqui o que eu estou representando para vocês? Eu estou representando o processo de glicólise, certo? Peguei a molécula de açúcar, quebrei e formei o ácido pirúvico, certo? O que é a fermentação mesmo? Não é a redução do ácido pirúvico? Beleza, então eu vou reduzir essa parada aqui. Como que eu vou fazer isso? Em bactérias e leveduras, vai acontecer o seguinte, esse ácido pirúvico vai perder um carboninho, cada bolinha cinza representa um carbono, tá, meus amores? Vai perder um carboninho na forma de CO2, que é um gás, beleza? E nesse momento, lembra que eu falei para vocês? Molecada, NAD não segura hidrogênio por muito tempo. Ele tem que entregar isso para alguém.
correto? Então, o que vai acontecer aqui? Aquele NADzinho que roubou hidrogênio lá da molécula de açúcar, aqui atrás, vai devolver o hidrogênio. Nessa devolução de hidrogênio, ele vai pegar e vai produzir o etanol. Então, o que é produzido na fermentação alcoólica? CO2, que é muito utilizado lá na galera da fermentação, para fazer pães, para fazer bolos, que colocou pizza. Oh, meu Deus, que beleza! E o etanol, que é utilizado como combustível ou em algumas bebidas alcoólicas também. Já a fermentação lática vai ser feita por bactérias e pelos nossos músculos, correto? Bom, como que vai ser essa história? Aqui eu fiz a mesma coisa, peguei a glicólise, fiz ela bonitinho e formei o ácido pirúvico. Show de bola. Até aqui nada mudou. Qual vai ser a diferença? A diferença vai estar na forma de redução do piruvato nessas células bacterianas e nos nossos músculos. Em vez de perder lá CO2, não. Eu vou devolver o hidrogênio. Ao devolver o hidrogênio, eu acabo formando ácido lático, ok? Ácido lático é menos tóxico do que ácido pirúvico. Entretanto, também é tóxico, certo? Tanto é que o acúmulo de ácido lático desenvolve o que a gente chama de cãibras, aquela coisinha gostosa que parece que é o capeta rodando assim, ó, torcendo o seu músculo por dentro, que é uma coisa horrível, é a famosa cãibra, certo? Então, quando a gente estoca demais o ácido lático, cãibra, para a gente sinalizar, para o nosso corpo sinalizar, falando, ó, para aí de fazer exercícios, porque já deu, cara, eu não estou conseguindo fazer respiração celular, estou entrando em fermentação. Professor, por que os nossos músculos entram em fermentação? É bem simples, moçada. Se os nossos músculos só fizessem respiração celular, só utilizassem o oxigênio, ao fazer um exercício físico muito intenso, de uma intensidade muito alta e por muito tempo, mesmo a gente respirando, mesmo a gente fazendo isso aqui, ó, a nossa atividade já está muito alta e ia passar desse nível, certo? Então, de todas as formas, iria faltar oxigênio. E aí o nosso corpo iria parar. Imagine você numa situação de fuga, tendo que correr, sei lá, de um cachorro que está correndo atrás de tu, desesperado. Tu naquele pique, corre. Acabou o oxigênio, parei. Cara, a gente ia morrer facilmente. Mas não é isso que acontece. Nosso corpo parou. Parou de fazer respiração celular. Cara, eu não vou parar. Eu vou entrar em fermentação, vai me custar caro fazer isso, mas eu vou continuar aqui fazendo uma atividade. Vai gerar pouca energia? Vai gerar pouca energia. Vai gerar só 2, né? Só 2 ATPzinho que tá vindo lá da glicólise. Mas não importa, tá gerando. Eu vou continuar a minha atividade aqui. Tudo bem até aí, molecada? Show! Agora vamos falar sobre a via aeróbica, aquela onde usa o oxigênio, que vai gerar bastante energia. Bom, aqui, antes da gente entrar nesse tema, a gente precisa relembrar um pouco sobre a anatomia de uma mitocôndria. Essa aqui é uma mitocôndriazinha, a gente tem a membrana externa, membrana interna, que também é chamada de crista, é a mesma coisa, certo? Entre uma e outra eu vou ter o espaço intermembranar, aqui dentro eu vou ter a matriz, que é um líquidozinho, vou ter o DNA próprio e os ribossomos, certo? Professor, por que tem DNA próprio e ribossomos? Bom, isso aí é explicado lá pela teoria da endossimbiose, beleza? Que a gente já discutiu em sala várias vezes sobre o que é a teoria da endossimbiose. Bom, primeira coisa, quando tem oxigênio disponível, eu pego aquele piruvatozinho e jogo ele para o ciclo de Krebs, certo? O que acontece no ciclo do Krebinho? Cara, no ciclo de Krebs, eu vou quebrar a molécula de açúcar até o fim, certo? Eu quebro todos os carboninhos, liberando bastante CO2, certo? Então, ó, vou mostrar uma imagem aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui eu tenho meu ácido pirúvico, aqui em cima, no topo. Essa aqui é a fórmula química dele, a arrumação química dele. O que vai acontecer aqui? O NAD vai roubar um hidrogênio, mais uma vez, certo? Haverá uma perda de CO2. Opa, legal, hein? Lembrem-se, o piruvato tem 3 carbonos. Um já está escapando aqui, ó, na forma de CO2, correto? Só sobrou 2. Essa molequinha que sobra chama-se acetil. Vai se ligar com a enzima A, formando acetil-CoA. Ao fazer isso, entra no ciclo de Krebs, ok? Ao entrar no ciclo de Krebs, não precisam se preocupar com o nomezinho de cada um desses ácidos aqui estão. Vocês não precisam memorizar isso. Eu quero que vocês entendam o que está sendo gerado, por que é importante que o ciclo de Krebs ocorra. Bom, ao entrar no ciclo de Krebs, perceba que o NAD vai continuar roubando hidrogênio. Ó, roubou hidrogênio. E assim que ele rouba o hidrogênio, vira NADH2,
já sai mais um CO2, já sai mais um gás carbônico. Então, ó, já é o segundo carboninho que a gente está perdendo. O NAD vem, rouba mais um hidrogênio e escapa o terceiro carboninho, certo? Então, ó, perceba que eu quebrei a molécula de açúcar até o fim. Eu quebrei aqui, aqui e aqui também, correto? Por isso que a gente diz que a gente quebra a molécula até o fim. Vou gerar também no ciclo uma molequinha de ATP, apenas uma, é pouco, mas já ajuda. E vou ter o FAD, entrou em cena o FAD, roubando mais hidrogênios também, certo? Feito isso, eu volto ao meu estado inicial. Tranquilinho até aí? No final das contas, o que está sendo produzido, professor? Está sendo produzido ATPs, está sendo produzido NAD e está sendo produzido FAD. Tranquilinho até aí? Mas, professor, por que aqui está tudo dobrado? Os valores que estão aqui estão dobrados? Simples, molecada. Porque esse ciclo ele vai girar duas vezes. Lembram-se que a cada uma molécula de açúcar, eu tenho 2 de piruvato. Fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, moçada, é a etapa final, é onde vai ter a maior obtenção de energia de todo o processo, certo? Como que vai ser essa parada? Vou mostrar aqui na imagem. Aqui é a matriz, é a parte mais interna da mitocôndria. É aqui que está rolando o ciclo de Krebs. Então, aqui nessa região, eu estou produzindo bastante NAD e bastante FAD, certo? O que vai acontecer, moçada? O NAD vai vir aqui nos primeiros citocromos. Citocromos são essas proteínazinhas aqui do transporte, certo? E vai entregar os seus hidrogênios. Ao entregar os seus hidrogênios e, consequentemente, os seus elétrons, o hidrogênio ele passa para o espaço intermembranar, certo? E o elétron fica quicando aqui na cadeia transportadora de elétrons, certo? Que está simbolizado pelas setinhas azuis. Show! O FAD vai entregar no segundo citocromo. Por isso que ele gera menos energia que o NAD. A diferença de um para o outro, moçada, do NAD para o FAD, é que o NAD gera muito mais energia porque ele entrega no início da cadeia respiratória. Já o FAD ele entrega meio que na metade do caminho, correto? E vai acontecer a mesma coisa, o hidrogênio vai passar mais uma vez para o espaço intermembranar. Perceba que aqui no espaço intermembranar está ficando cheio de hidrogênio livre. E como eu havia dito a vocês, hidrogênio livre deixa a solução extremamente ácida. Acontece que na membrana interna, na cadeia aqui, vai ter uma proteínazinha especial chamada de ATP sintase. E o que ela faz? Ela pega os hidrogênios que estão livres aqui e joga de volta para a matriz. Show? Ao fazer isso, a proteína fica energizada e ela consegue pegar ADP, que é a energia gasta, a adenosina difosfato, e adiciona um fósforo, formando a ATP novamente. Correto? Mas, professor, e o hidrogênio que está ficando aqui? Livre. Não está deixando a solução ácida? Sim, meus amores. Está deixando a solução ácida. E é aí que entra o oxigênio na história. Olha aqui essa equação maneira. Eu vou pegar no final da história. Lembra que aqui está ficando cheio de elétrons? Os elétrons estão chegando aqui no último citocromo. O que vai acontecer aqui no último citocromo? Ele vai pegar meio O2 e vai reagir com 2 hidrogênios, formando água. Por isso que não fica ácido. Eu vou chamar o oxigênio de aceptor final de hidrogênios e elétrons, justamente por conta disso, para evitar que a célula fique ácida e morra. Tudo bem até aí? Bom, moçada, só um questionamento interessante aqui. Por que o ciclo do ácido cítrico só ocorre na presença do oxigênio? Porque a gente não usou o oxigênio lá no ciclo de Krebs. Bom, moçada, se não tiver oxigênio, o ciclo de Krebs ele não roda porque ele produz muito NAD e FAD. Se não tem oxigênio para receber esse monte de elétron que NAD e FAD está roubando, esses NAD e FAD vão soltar no meio da célula e mata a célula de qualquer jeito, certo? E eu preciso do oxigênio no final da história para segurar os hidrogênios para não deixar a molécula ácida, tudo bem? Bom, meus amores, façam as atividades online, eu estou de olho em vocês, eu quero que vocês melhorem bastante, eu estou morrendo de saudade de vocês. Beijão, até a próxima.